Bom dia, alunos. Hoje iniciamos mais uma aula. Vamos trabalhar com conteúdo de temperatura, calor, de termodinâmica, deixar um pouquinho de lado a parte da mecânica e adentrar um pouco nesse estudo de calor e temperatura, tá? Mais precisamente hoje, estudos de calor e temperatura, e logo mais eu disponibilizo a aula de processos de transmissão de calor, tá ok? Vamos lá, o que é temperatura? Antes da gente refletir sobre o que é temperatura, trazer algumas informações para vocês. A maior temperatura registrada na Terra, né, foi 58 graus Celsius em Al-Azizia, na Líbia. Claro que a Terra já passou por períodos onde ela esteve mais quente ou mais fria que o normal, né, em períodos de sua formação, em eras glaciais, enfim. Mas as temperaturas registradas, né, desde quando o homem passou a registrar, essas são as maiores e as menores temperaturas, ou mais precisamente, a maior temperatura e a menor. Então a maior foi na Líbia e a menor temperatura registrada em um local habitado, tá, na Terra, foi na Sibéria, fica uma região na Rússia. O nome da cidade é esse aqui, Oymyakon, menos 71,2 graus Celsius. Ou seja, aqui em Campo Largo, quando chega a menos 1, menos 2 graus Celsius, assim, é muito, muito frio e é difícil ter temperaturas menores que essa. Nesse lugar da Rússia, chegou a fazer 70 graus a menos, que é a temperatura mais fria aqui de Campo Largo, não é? E claro, se a gente for analisar a temperatura mais fria registrada, sem ser em locais habitados, o recorde é na Antártida, numa estação, não me recordo agora de qual país, mas que a temperatura foi quase menos 90 graus Celsius. Muito gelado. Mas então, o que a gente pode definir como temperatura? Sabemos que a matéria é feita de átomos, né? Então, tudo que nós estamos vendo, minha mão, meu penal, aí na sua casa, o celular, o computador, enfim, tudo é composto de pequenas partículas que nós chamamos de átomos e são invisíveis ao olho humano. Então, quanto mais alta a temperatura de um corpo, o que acontece? Mais agitadas estão essas partículas. Aqui a gente pode ver água, as partículas de água. Se a gente pegasse, claro, tivesse um bom microscópio e fosse fazer uma análise dessa água, a gente ia ver as pequenas partículas ali. Esse branco aqui é o oxigênio e essa bolinha vermelha representa o hidrogênio, tá? Então, cada molécula de água é composta por um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. Então, cada partícula dessa fica se movimentando, certo? Independente da temperatura, ela fica se movimentando. E conforme aumenta a temperatura, a agitação das partículas aumenta, estão cada vez mais agitadas. Então, a gente pode dizer que temperatura é a medida do grau de agitação dos átomos ou moléculas de um corpo, tá? Então, aqui, por exemplo, na água, se ela está a uma temperatura muito alta, os átomos e as partículas ali vão estar se agitando muito. Agora, se ela está numa temperatura menor, as partículas ali, as moléculas de água vão estar se agitando mais devagarinho, tá? E existe uma maneira delas pararem de se agitar? Existe, que é a menor temperatura possível, que vamos ver daqui a pouquinho, tá? Então, aqui tem um vídeo que eu vou deixar para vocês como anexo dessa atividade, para ver justamente como funciona essa agitação de partículas e temperatura. Bom, então como a gente sabe que temperatura, por exemplo, o ar em um dia quente, ele está agitando demais, está bem agitado. E agora em um dia mais frio, a agitação das moléculas de ar e dos objetos de maneira geral estão numa agitação mais fraca, mais suave, tá? Então, para a física, agora a gente vai ter que prestar bastante atenção aqui. O que é calor? Para a física, é errado dizer que calor é temperatura alta, tá? Vamos ver por quê. Por exemplo, se uma pessoa faz, hoje está muito calor, lá faz muito calor, você gosta do calor, por exemplo, essas palavras aí para a física não são legais. E o jeito que as pessoas usam está errado, tá? Pro ponto de vista da física. A gente define que calor é energia térmica em trânsito, que flui do local de maior temperatura para o de menor temperatura. Ocorre somente quando existe diferença de temperatura. Então, o que acontece aqui? Calor é como se fosse uma energia. A gente viu que tem energia potencial gravitacional, energia cinética e energia elástica. Na verdade, calor não é como se fosse. Calor é uma energia.
Só que essa energia, ela está saindo de algum lugar e indo para outro lugar, tá? No caso da barra, quando uma pessoa segura uma barra, veja que aqui está contato com o fogo, o calor é isso aqui, ó, é essa energia térmica que está saindo da parte mais quente e indo para a parte mais fria. Então, por que que é errado eu falar que lá faz muito calor? Porque eu não estou falando que é uma energia que está saindo de um lugar quente e que está indo para um lugar mais frio. Eu estou falando que a temperatura está alta, ou a temperatura está maior que nos dias comuns. Então, em vez de eu falar hoje está calor, o certo seria falar hoje a temperatura está alta. Porque calor não tem esse sentido de quente. Calor tem sentido de energia se movimentando. No caso, energia térmica se movimentando. Então, nesse exemplo da barra, ela está aquecendo aqui essa ponta, e as partículas desse cantinho aqui estão se agitando bastante. E elas vão se agitando e vão transferindo essa agitação para cada uma das vizinhas até chegar na mão da pessoa aqui. Claro que se ela continuar com a mão ali, vai queimar a mão. Como a gente vai ver mais para frente, que a barra metálica é um bom condutor térmico. Então, calor é justamente isso, gente. Só existe, atenção, só existe calor quando tem diferença de temperatura, né, entre dois pontos. Um de maior temperatura e outro de menor temperatura. Toda vez que, por exemplo, se o fogo for desligado e a barra ficar na mesma temperatura, não tiver mais troca de temperatura, não vai existir mais calor. Por quê? Não tem mais energia térmica saindo de algum lugar e indo para outro. Então, para a gente resumir aqui, dizer que o dia está calor é errado porque você não quer dizer que a energia térmica em trânsito está saindo de um ponto quente indo para um ponto frio, mas simplesmente que a temperatura está alta. Então, vamos ver um correto uso do calor. No fogão, o calor do fogo aquece a panela. Por que aqui está certo eu falar o calor do fogo? Porque a temperatura do fogo é maior que a panela. Então, o calor, ou seja, a energia térmica em trânsito do fogo, vai ser transferida para a panela e ela vai aquecer. Uma pessoa perde calor para o ambiente. E aqui é muito importante ressaltar que a gente não ganha frio. Ninguém ganha frio. É só o calor que é trabalhado. Uma pessoa não ganha e nem recebe frio, mas ela pode ganhar ou perder calor. No caso, como nosso corpo internamente está uma temperatura de 36 graus Celsius, externamente um pouquinho a menos, e o ambiente geralmente está uma temperatura abaixo do nosso corpo, o nosso corpo perde calor para o ambiente. Então, como a gente está em contato com o ar, a gente pode falar que perto da nossa pele o ar está sendo aquecido pelo calor que sai do nosso corpo, tá? E por que aqui faz sentido falar calor? Porque é uma energia térmica que está em movimento. E uma água colocada no freezer perde calor e se transforma em gelo. Então aqui é bem interessante ter essa noção, porque calor não é algo relacionado só com temperatura alta. Eu posso ter calor em temperaturas baixíssimas. Por exemplo, aqui não é uma temperatura tão baixa, né? Mas se eu pegar um freezer ali, menos 3 graus Celsius, menos 4, e pegar um copo de suco de 10 graus Celsius mais ou menos, colocar dentro do freezer, o que acontece? Como a temperatura do freezer e do copo de suco é diferente, ali tem calor. Por quê? Porque o copo ele vai começar a perder calor até que atinja a temperatura do freezer, né? O suco vai começar a ficar mais geladinho. E como ali está mudando a temperatura, tem calor envolvido. A energia térmica está em trânsito naquele caso, tá? E agora, o que seria incorreto uso do calor? Frases como tipo, no verão faz muito calor, algumas pessoas gostam de calor, outras não. Ontem estava muito frio, não tinha nenhum calor. Gente, para física, calor não é esse negócio que faz a gente suar, não é, dias quentes, não é estar em contato com o sol o dia inteiro, não. Para física, calor é toda vez que tem troca de energia térmica e essa energia térmica saindo de algum lugar e indo para outro, tá? Calor está intimamente ligado com temperatura alta. Então, o calor, nesse sentido, eu poderia substituir por temperaturas mais altas, né? No verão faz mais temperaturas altas. Algumas pessoas gostam de dias de maior temperatura. Podemos até usar a palavra quente aqui, tá? Mas, para física, o ideal seria temperaturas altas. Então, o que é um equilíbrio térmico? Ao fenômeno em que dois corpos com diferentes temperaturas trocam calor até uma temperatura comum, damos o nome de equilíbrio térmico. Então aqui a gente tem água quente, né? Entre aspas, porque a noção de quente e frio muda. Por exemplo, 70 graus Celsius pode ser considerado uma água quente para nós.
Mas, comparado à temperatura do Sol, isso aqui é bem pequeno, nem adianta fazer essa comparação, porque é uma diferença muito grande. Só na a superfície do Sol, a temperatura é de 6.000 graus Celsius, mais ou menos. Então, mas vamos colocar ali a água quente. Água quente a 70 graus Celsius, água fria a 20 graus Celsius, e se eu misturo essas duas águas, veja que ela atinge uma temperatura de 30 graus Celsius, ou seja, uma temperatura um pouco maior que essa de 20 e menor que a de 70. Então, depois de um tempo que eu misturo essas águas, elas vão trocando calor, ou seja, como tem diferença em temperatura, vai tendo uma troca de calor. E a temperatura vai se igualando aos pouquinhos, e quando ela chega na mesma temperatura, podemos falar que houve o equilíbrio térmico, tá? Então, o equilíbrio térmico é todo esse processo aí de troca de calor até atingir uma mesma temperatura. E como fazer a medição de temperatura? Usando os termômetros. Os termômetros são objetos usados para medir a temperatura. Existem vários tipos. Hoje a gente está entrando bastante contato com aqueles termômetros de colocar na testa, né? Eles funcionam através de radiação de infravermelho, e que nós sabemos que o nosso corpo emite radiação. Então, esses aparelhinhos, eles são responsáveis por fazer essa captação de radiação, tá? Também tem alguns aparelhos como os termômetros digitais, que funcionam com uma corrente elétrica, aparelhos como aqueles termômetros de mercúrio, que são usados mais antigamente, que o líquido do mercúrio vai se dilatando conforme muda a temperatura, tá? Então, tem vários tipos de termômetros aí. E lembrando, gente, termômetro mede a temperatura. A temperatura a gente mede com termômetro, e não calor. Calor não se mede com termômetro, e a gente vai ver mais para frente como faz as medidas de calor, tá bom? Então, como medir a temperatura? Escalas termométricas. Você já ouviu falar de uma temperatura do tipo 58 graus Fahrenheit? Se vocês assistem bastante filme, série, provavelmente já ouviram falar, porque lá nos Estados Unidos eles usam a escala Fahrenheit. Nós, para medirmos a temperatura, usamos a escala Celsius. Então tem esse termômetro de madeira aqui do desenho. Veja que a escala Fahrenheit, para 50 graus Celsius, a Fahrenheit já está em 120. Para 40 graus Celsius, a Fahrenheit está mais ou menos em 100. E assim vai tendo as mudanças, tá? Então, vamos falar um pouquinho de história agora, né? Só citar os fundadores dessas escalas. A escala Celsius, ela foi a mais, foi e é a mais utilizada pelo mundo. Ela foi criada ali no século XVIII pelo sueco Anders Celsius e tomou como referência a temperatura da água. Então, a gente sabe que a 0 graus Celsius a água congela e a 100 graus Celsius a água começa a evaporar. Isso com condições normais de pressão e temperatura. Então, o Celsius, ele fez a criação dessa escala tomando como referência a água. Já o Fahrenheit, o nome dele foi Daniel Gabriel Fahrenheit, viveu entre os séculos 17 e 18, é utilizado em poucos países. Alguns, se eu não me engano, um país da África, um da Ásia, não lembro muito bem o nome, mas o que mais é conhecido é que é usado nos Estados Unidos. Então, uma das temperaturas que ele usou para tomar alguma referência, ele mediu a temperatura da sua mulher quando ela estava com febre, né, num leve estado febril, e tomou aquele valor de febre como 100 graus Celsius, tá? Então, ele usou alguns valores um pouquinho diferentes que o Celsius, que se baseou na água. E o Kelvin? Kelvin, gente, é uma temperatura que talvez vocês já tenham ouvido falar, é bastante utilizada em trabalhos científicos e no sistema internacional, tá bom? Ela foi criada em 1848 pelo inglês Lord Kelvin. O nome dele foi William Thomson. Só que como ele era um cientista e era bastante conhecido, e um cientista de renome, ele ganhou esse título Lord Kelvin, em inglês, tá? E ele fez essa escala baseada no estudo dos gases. Então aqui tem o conceito de 0 Kelvin, que é um conceito bem interessante. Ele corresponde à temperatura mínima possível, onde a agitação das partículas é zero. Eu vou passar aqui o próximo slide para já explicar para vocês. Tá vendo aqui, ó, na escala Kelvin, aqui embaixo está escrito zero absoluto, e tem um zero. A escala Kelvin não tem temperaturas negativas. A escala Celsius tem. Por exemplo, faz sentido eu falar menos 5 graus Celsius, menos 10 graus Celsius.
Também faz sentido eu falar menos 20, menos 30 graus Fahrenheit. Só que na escala Kelvin, não. Não tem isso aí. Se eu falar que está 0 Kelvin, eu já estou falando que está a temperatura mínima possível. Lembra-se que eu falei que temperatura é o grau de agitação das partículas e moléculas? No 0 Kelvin, a menor temperatura que existe, as partículas estariam completamente paradas. Estariam com agitação zero. Isso não é possível até os dias de hoje, porque deixar uma partícula 100% parada, ela vai contra alguns princípios, então não tem como. Em laboratório, já foi registrado temperaturas de 1 Kelvin, coisa pouquinho acima que a menor temperatura possível. Mas o zero não tem como chegar nessa temperatura, é o zero absoluto. E, para vocês terem noção de quanto vale essa temperatura, é mais ou menos menos 273 graus Celsius. No começo da aula eu apresentei a temperatura mais fria registrada em um lugar habitado da Terra. A temperatura mais fria de todas possível é ainda 200 graus Celsius mais fria que essa temperatura. Tá? Então é algo muito frio mesmo. Então, para construí-las é necessário 2 pontos de referência para construir uma escala. Então aqui, se formos pegar o ponto da ebulição da água e o ponto da fusão da água como referência, a água ela se funde a 0 graus Celsius. Se for na escala Fahrenheit, ela passa de gelo para estado líquido para gelo é 32 graus Celsius. E em Kelvin é 273,15, tá? É o número maior. E quando que ela começa a evaporar? A 373 Kelvin, a 100 graus Celsius e a 212 graus Fahrenheit. Então é importante ressaltar aqui, gente, que se eu falar que está 100 graus Celsius, é a mesma coisa que eu falar que está 212 graus Fahrenheit. São só maneiras diferentes de eu fazer a mesma medida, tá bom? E aqui também é importante ressaltar, vejam que eu falo graus Celsius e graus Fahrenheit, mas eu não falo graus Kelvin. É errado falar graus Kelvin, porque o Kelvin, como ele já foi uma escala adotada pelo sistema internacional, eu só falo temperatura Kelvin. Por exemplo, 373 Kelvin, 25 Kelvin, 1000 Kelvin. Eu não preciso falar grau Kelvin. Eu não falo, na verdade. Tá? E como fazer as transformações dessas escalas? Só antes, gente, outra coisa que eu queria comentar com vocês é que qualquer um pode construir uma escala, tá? Não existem só essas 3 escalas, existem outras escalas possíveis e, inclusive, eu posso criar uma escala, você aí pode criar uma escala. Vamos ver agora no próximo slide. Então, como que funciona aqui? Para a gente fazer as equações termométricas. A gente tem a temperatura de ebulição da água para cada uma dessas escalas, que está aqui na parte de cima, e a temperatura de fusão da água, que está aqui nas escalas na parte de baixo. Eu pegaria uma temperatura no meio aqui, né, por exemplo aqui, e fazia essa temperatura menos a de baixo, cima, menos de baixo. Tem até uma musiquinha para essa aqui, que é meio, baixo, cima, baixo. E aonde que eu vejo esse meio, baixo, cima, baixo? Aqui, ó. A temperatura do meio menos a de baixo, divididos pela de cima menos a de baixo, é igual ao quê? Aí eu pego outra escala. A do meio menos a de baixo, divididos pela de cima menos a de baixo, tá? Graus Celsius menos 0, divididos por 100 menos 0. Igual a, também, no meio menos a de baixo, de cima menos a de baixo. Então tá tudo aqui. E como é que eu faço? Aqui, se eu ajeitar as minhas continhas, 373 menos 273 é 100, 100 menos 0 é 100, e 212 menos 32 é 180. Vejam que aqui a escala Celsius ela coincide em uma coisa com a escala Kelvin. Se aumenta 100 graus Celsius, aumenta 100 Kelvin. Veja que entre o ponto de fusão da água na escala Kelvin e ebulição, a diferença são 100. E é o que ocorre para a escala Celsius também. Ó. A diferença entre o ponto de ebulição da água é 100, e entre o ponto de ebulição da água e fusão da água são 100 unidades. Tá? Então, aqui, se eu arrumar as minhas continhas, eu chego nessa seguinte relação aqui. Aqui, eu estou usando θ para representar a temperatura, que é essa letra grega como se fosse um zero cortado. Mas eu também poderia usar a letra T. Tá? Então, se eu pegar a temperatura menos 273 dividir por 5, ela vai ser igual a temperatura em Celsius divididos por 5,
igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 divididos por 9, tá? Agora, para fechar essa parte da aula, vamos ver alguns exemplos aqui. Como fazer essas transformações de temperatura. Então, por ser um país de dimensões continentais, as temperaturas no Brasil são muito variadas. Em alguns locais na região sul do Brasil, há neve alguns dias do ano. Em outros lugares, dificilmente as pessoas colocam uma blusa grossa durante o ano todo. Por conta disso, a temperatura média no Brasil é de 26 graus Celsius. Então, o que é essa ideia de temperatura média, velocidade média, aceleração média? É aquilo que, literalmente, está na média. A gente tem registros abaixo disso e tem registros acima. Mas a média está ali a 26 graus Celsius, tá? Gramado é uma cidade no Rio Grande do Sul que normalmente tem alguns dias de neve durante o ano, e claro que na região nordeste a gente não encontra neve, e é um clima mais de maior temperatura, certo? Então, como fazer as variações de temperatura? Primeiro, eu estou perguntando como mudar o valor de 26 graus Celsius para Fahrenheit. O que eu faço, gente? Eu volto aqui, tá, na minha equação, e vejo qual que está relacionando Celsius em Fahrenheit. É essa partezinha aqui, ó, tá vendo? A temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Eu pego essa igualdade aqui e faço a continha. Aqui eu usei a letra T, tá? Que também dá para a gente usar. Eu uso essa equação aqui. Como eu tenho que a temperatura em Celsius é 26 graus Celsius, eu substituo esse 26 no lugar do TC. E vai ficar isso aqui. Né? E agora, o que eu faço? Agora é só matemática básica. Primeiro eu divido 26 por 5, que dá 5,2. Agora eu tenho um número aqui em cima, né? Uma subtração divididos por 9 igual a 5,2. Eu passo esse 9 multiplicando 5,2, tá? Que vai estar aqui. E depois eu multiplico 5,2 vezes 9, que dá 46,8, igual a TF menos 32. Se eu quero descobrir qual que é a temperatura em Fahrenheit, eu preciso passar esse 32 que está subtraindo para o outro lado somando. Então, 46,8 mais 32 é 78,8 graus Fahrenheit. A temperatura média do Brasil em Fahrenheit é 78,8 graus Fahrenheit. Vejam, gente, que se eu falar que está 26 graus Celsius e se eu falar que está 78,8 graus Fahrenheit, exatamente a mesma coisa. Só muda a maneira como eu fiz a medida. E qual é o valor da temperatura média do Brasil em Kelvin? Para a gente transformar de graus Celsius para Kelvin, é uma relação muito mais simples, tá? É só usar que a temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. É assim que a gente faz a mudança. Como eu tenho a temperatura em graus Celsius, que é 26, eu substituo esse 26 aqui, para poder descobrir o TK, que é o valor que eu quero. Então, 26 é igual a TK menos 273. Passando 273 para o outro lado positivo, e somando com 26, dá 299 Kelvin. Então, a temperatura média do Brasil, em Kelvin, é 299 Kelvin. Então, aqui, mais uma vez, eu ressalto. É a mesma coisa se eu falar que a temperatura está 26 graus Celsius, 78,8 graus Fahrenheit ou 299 Kelvin. Exatamente a mesma temperatura, tá bom, gente? Só muda a maneira com que eu estou fazendo a medida. E, por fim, como que a gente transforma grau Fahrenheit em grau Celsius? Em alguns países, como os Estados Unidos, a temperatura é medida em Fahrenheit. Então, um termômetro marca 90 graus Fahrenheit, ele corresponde a quantos graus Celsius? Então, aqui tem uma temperatura da média no ano nos Estados Unidos. Por que eu peguei Estados Unidos? Porque lá usa o Fahrenheit, tá? Só para a gente ver. Vejam que aqui no sul é mais quente e no norte é mais frio. Isso acontece porque no hemisfério norte é o contrário, né? Quanto mais próximo à linha do Equador, maior é a temperatura. Mas então vamos lá. Como que a gente faz essa mudança de Fahrenheit para Celsius? Novamente a gente usa a mesma equação, que a temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Só que aqui, como eu tenho Fahrenheit, que é 90, e eu quero Celsius, eu substituo 90 no lugar do TF. E daí eu faço as continhas aqui, ó. Primeiro, como o 9 está dividindo os dois, eu faço primeiro 90 menos 32, que dá 58. Depois eu posso dividir por 9, que dá 6,4. E
como eu quero descobrir essa temperatura em Celsius, esse 5 que já está dividindo, eu passo multiplicando. 6,4 vezes 5 dá 32,2 graus Celsius. Então, a temperatura de 90 graus Fahrenheit, ela corresponde a 32,2 graus Celsius. Então, nos Estados Unidos, se alguém falar para você, num dia de verão, olha, aqui está 90 graus Fahrenheit, para você está boa essa temperatura? 90 graus Fahrenheit, o que você vai pensar? Vai pensar que 90 graus Fahrenheit é 32 graus Celsius, que é uma temperatura de um dia relativamente quente aqui em Campo Largo, tá bom, gente? E que são exatamente, representam exatamente a mesma coisa, só que com valores diferentes. Por enquanto, é essa a nossa aula. Agradeço a atenção de todos e, tendo qualquer dúvida, podem me procurar.